Fala pessoal, chegamos então aqui no final de 2025, muita coisa aconteceu. Essa pergunta aqui do título do vídeo sempre aparece, vocês sempre comentam isso comigo, perguntam. Essa dúvida acaba surgindo não só para o design, mas para qualquer área que você vai trabalhar na internet, tudo que você vai começar novo, surge essa dúvida. Vale a pena nesse ano que eu estou começando tarde, o mercado já está saturado? A resposta é depende. Eu vou mostrar para vocês o porquê que depende. Vou falar para vocês um pouco de como foi esse meu ano de 2025, esse nosso ano aqui, né? Porque eu trabalho junto com a minha esposa, a Márcia, e a gente divide alguns processos aqui. Então, muita coisa aconteceu, coisas boas, coisas ruins, coisas difíceis aconteceram esse ano. Acredito que não só para mim, como para você também. E eu já vou até pedindo para você comentar aqui como foi seu ano, se você tem uma palavra para o ano de 2025 e como você quer que seja o ano de 2026. Comenta aqui, participa aqui embaixo porque a sua participação é muito importante e já aproveita e deixa o like nesse vídeo para me ajudar aqui no canal. Então assim, gente, já para tirar um pouco isso do caminho, que é se vale a pena ou não, se o mercado está saturado, como eu disse, depende, mas se você sempre busca um algo a mais, se você busca ser acima da média nas coisas que você faz, em tudo que você faz, porque da forma que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então, se você busca fazer sempre o seu melhor, você já está na frente. Você busca sempre melhorar um processo, melhorar algo que você está fazendo, melhorar um pouco o seu conhecimento, a forma de você lidar, de falar com as pessoas. Então, primeiro ponto, se você não se acomoda em fazer só o básico, você já está na frente da maioria. Então, se você começar a trabalhar assim, para você com certeza vale a pena sim trabalhar com a internet ou com design, com social media, como videomaker, qualquer coisa que você for iniciar vale a pena sim. Mas eu vou mostrar aqui alguns aprendizados que eu tive, porque isso pode te ajudar também. Então assim, gente, eu vou ter uma conversa aqui com vocês bem de coração aberto, eu não preparei um roteiro para esse vídeo, a única coisa que eu preparei aqui, ó, vou até mostrar, são alguns tópicos realmente de aprendizados que eu tive aqui em 2025, um pouco de como eu espero que seja o meu 2026, então realmente é uma conversa bem tranquila aqui com vocês e como eu disse, participem aqui também porque eu quero saber um pouco de vocês também, beleza? 2025, gente, não foi um ano fácil, definitivamente. Foi pra gente o ano mais desafiador de todos, de quando a gente começou, por conta de várias coisas que aconteceram. Para quem me acompanha no Instagram, sabe que foi o ano onde eu iniciei o curso, né, o Canvart. Eu comecei a gravar as aulas em novembro do ano passado, no finalzinho de novembro de 2024, que já vai ser ano retrasado, né? Então, final de 2024 a gente começou a gravar as aulas, eu gravando, a Márcia editando. Nessa época a gente ainda tinha uma sociedade com mais 2 pessoas e essa sociedade foi desfeita agora em 2025, então foi mais uma coisa muito importante que aconteceu nesse ano. Mudaram várias coisas, a gente teve que reestruturar a empresa, a gente teve que mudar muita coisa nos processos, a gente teve que enxugar os serviços oferecidos. Então esse também foi um passo muito importante, mas no fim a gente acabou vendo que foi bom. Por quê? Porque faltava muito foco e a gente melhorou esse foco que a gente teve nos serviços oferecidos. Hoje a Ative Digital era a Inova Group, hoje é a Ative Digital. E é uma empresa onde eu sou sócio da minha esposa, a Márcia. E aí nós dividimos algumas tarefas aqui, nós reduzimos o serviço, principalmente a captação e edição de vídeos. Então a gente trabalha com essa captação, a gente vai até o local, a gente faz esse trabalho de direcionamento ali na hora da captação, leva equipamento e depois traz esse material pra gente e aí faz toda essa pós-produção. E o que a gente percebeu? Quando a gente enxugou o processo, começou a focar mais, começou a nichar mais onde a gente queria focar os esforços, dedicar mais, porque é onde a gente gostava mais também. Isso é muito importante. Quando você vai pegando várias áreas, vai abraçando muita coisa, você começa a fazer coisa que você não gosta muito, você começa a fazer coisa que não te agrada muito, isso acaba trazendo um desconforto para você, um desconforto no caso de assim, ó, às vezes você já largou um emprego CLT ou você tá num período de transição e aí você já tá saindo daquele emprego CLT porque é algo que você não gosta, você quer tentar algo novo e aí você vai
fazer o quê? Você vai para trabalhar com a internet com algo que você também não gosta? Então, se você já está começando nesse intuito, vou fazer porque é o que está dando dinheiro agora, porque é o que todo mundo está fazendo, é onde estão as atenções, eu preciso aprender isso também. Se você começar assim, provavelmente você vai desistir no meio do caminho. Como eu disse, vai trazer esse desconforto, vai trazer esse desânimo, a motivação ela dura só um tempo, motivação é muito importante, a mentalidade é muito importante, mas se você continuar fazendo algo que você não gosta, dificilmente você vai conseguir seguir em frente. E como eu disse, o início desse ano foi onde a gente começou a vender o nosso curso, então foi um desafio muito, mas muito grande. Eu tive que aprender muita coisa, principalmente com o fim da sociedade, eu tive que aprender na marra a fazer campanha de tráfego pago, eu tive que aprender a mexer no meu site, coisa que eu não sabia antes, mas isso foi muito bom, porque eu aprendi competências novas, não sou expert nesse assunto, tá? Mas eu aprendi o quê? Para me virar, para eu conseguir resolver problemas, esses pepinos que aparecem, a gente vai aprendendo a lidar com eles. Então isso foi extremamente importante. Eu já tinha mentalidade na época que se esses problemas aparecem no caminho, é para a gente aprender a lidar com eles. Eu não me desesperei, eu não surtei de assim, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso é muito importante, porque quando isso acontece, e isso vai acontecer, quando você está na jornada de empreendedor, problemas vão acontecer no seu caminho. Isso é uma certeza, não é talvez aconteça não. Certeza que vai acontecer. E quando acontecer esses problemas, você tem que estar preparado, não o que vai acontecer você tem que estar preparado, mas preparado que vão acontecer problemas para você manter a calma, para você respirar, ver o que você pode fazer e se são vários problemas, você resolve um a um. Se você vê como um todo, e esse é um outro aprendizado que a gente teve esse ano, sempre teve muita coisa para resolver. E quando a gente pensava como um todo, gente, é muita coisa para fazer, é muita coisa para resolver. O que eu faço agora? Você não resolve nada. Você começa e já vê aquele problema gigante, porque junta tudo, vê aquele problema gigante na sua frente e você acaba não resolvendo. Então a gente aprendeu a fracionar esses problemas. Olha, hoje, o que eu vou resolver hoje? Vou resolver isso. Amanhã eu resolvo o próximo e depois o próximo. Quando você vê, os problemas estão sanando. Eles não param de aparecer, tá? Mas assim, você vai aprendendo a resolver um a um e isso acaba não te derrubando tanto, mas isso te balança. Os problemas, eles balançam, a gente não é de ferro. Muitas vezes bate o desânimo, só que isso te abala cada vez menos. Abala do ponto de querer te fazer desistir. Você vai se tornando cada vez mais forte em relação a isso. E também, gente, foi um ano de muita coragem. Então assim, a gente precisou ter muita coragem para continuar o que a gente tinha começado. Esse ano nós vendemos o nosso carro, para quem me acompanha no Instagram sabe disso também. Nós vendemos o nosso carro para investir na nossa empresa, para comprar material aqui, para investir em equipamentos para a gente levar até o nosso cliente, para fazer sempre o melhor na captação. E também investimento em campanha, em anúncios de tráfego pago para divulgar o meu treinamento. Como eu comecei do zero, eu comecei um perfil no ano passado, eu precisei investir nesse perfil, eu precisei fazer campanha para divulgar esse perfil. Eu faço campanha até hoje, depois que eu comecei a fazer campanha, eu nunca mais parei. Então o investimento ele é constante mesmo. E isso tem dado muito certo, o meu perfil está crescendo, a minha relevância está crescendo na internet. Em paralelo a isso, comecei aqui esse canal no YouTube, que tem também alcançado outras pessoas. Eu ensino bastante coisa aqui, eu trago um conteúdo de valor. Então, o investimento, ele é em dinheiro, ele é em tempo, dedicação, tudo isso é investimento. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Vão começar um negócio? Invistam como vocês puderem. Se você não tem o dinheiro, pode investir tempo, você vai ter que investir muito tempo. Se você tem um pouco de dinheiro para começar, comece investindo em treinamentos, em equipamentos, para você melhorar esse conhecimento, para você melhorar a sua execução, a sua entrega. Isso tudo vai te ajudar. Se você for montar um negócio, se você for montar uma loja de roupas, você não vai ter que investir? Você não vai ter que comprar as roupas, você vai ter que alugar o salão, você vai ter que comprar balcão, computador e tudo mais. Você não vai ter que investir? Se você vai começar um negócio no digital, é a mesma coisa. Então, começou um negócio, vai precisar de investimento, nem que seja um pouco. A barreira de entrada no digital, na internet, é muito menor do que um negócio físico. Então você com muito menos, muitas vezes aí com um celular ou um computador, você já começa um negócio digital. Mas você precisa investir um pouquinho mais, investe em treinamentos. Se você não gostar de treinamento online, invista em treinamentos presenciais, vá a encontros, a imersões, e não só na área que você quer. Porque uma coisa eu sempre digo para os meus alunos lá do curso, que você tem que virar uma chave, você tem que treinar sua mentalidade para tudo que você vai fazer. Então vou dar um exemplo aqui
do que eu trabalho, do que a maioria dos meus alunos trabalham, que é o design gráfico. Você vai aprender design gráfico, você não tem que aprender só o design gráfico. Você tem que aprender atendimento, você tem que aprender sobre vendas, você tem que aprender sobre mentalidade, que para mim a mentalidade vem antes de tudo. Com a mentalidade certa, você consegue a consistência que você precisa, você consegue se manter no caminho sem desistir tão fácil. Então isso vai te ajudar a ter essa resiliência que muitos pedem. A mentalidade ela é extremamente importante. E eu comecei a estudar mentalidade antes de começar a trabalhar com digital. Então isso tem me ajudado muito, ajuda até hoje. Eu não largo do assunto de mentalidade, eu estou sempre lendo livros sobre mentalidade, eu estou sempre assistindo conteúdos no YouTube sobre mentalidade. Eu não largo de aprender sobre isso, de pelo menos acompanhar conteúdo sobre isso, porque isso me mantém de pé. Como eu disse, a motivação ela te dá o pontapé inicial. Só que a motivação ela passa. E você depender só de motivação, dificilmente você vai conseguir seguir em frente. Você precisa treinar a sua mentalidade para você se fortalecer para os problemas, para os desafios que vão vir no seu caminho. Então tudo isso que aconteceu trouxe muito aprendizado, trouxe mais autoconfiança para a gente. A gente aprendeu a ser mais autossuficiente para as coisas. A gente olhou para dentro, olhou para a gente e viu que sim, a gente tem muito potencial, a gente consegue entregar um excelente produto, a gente começou a ter mais confiança na entrega desse nosso trabalho. E isso refletiu no que os clientes enxergam também, porque a forma com que você enxerga o seu produto, enxerga o seu serviço, é a forma com que as pessoas enxergam também. Se você não compra o seu produto, o seu serviço, se você não confia e não acredita nele, seus clientes também não acreditam. Então isso refletiu bastante. Os clientes sempre tem um feedback muito bacana em relação ao que a gente faz, tanto na parte de captação e edição de vídeos, quanto na parte de design gráfico. Então, assim, isso também tem a ver com a gente ter aprendido a definir mais limites para as pessoas. Limite para pessoas próximas, limites para os clientes. Por quê? Porque isso mostra que a gente respeita o nosso tempo, respeita o nosso trabalho, a nossa mente também, para a gente não ficar louco. Por quê? Porque no início a gente abraçava tudo, a gente pegava qualquer tipo de serviço, serviços que a gente gostava, serviços que era para onde a gente queria se encaminhar e serviços que pintava no caminho, não, a gente está precisando, vamos pegar esse tipo de serviço aqui, esse tipo de nicho. E muitas vezes eram clientes tóxicos, clientes que consumiam a nossa energia. E uma coisa eu digo para vocês, no início é até normal, a gente pega mais coisas para ganhar portfólio, para a gente ter mais experiência. Ótimo, tudo bem, isso faz parte do processo. Mas chega um momento que se você continua pegando serviços assim, de clientes que não te respeitam, que não respeitam o seu trabalho, que são tóxicos a ponto de deixar você maluco, de deixar você completamente estressado toda vez que você conversa com esse cliente. Gente, isso não vale a pena. Isso a médio e longo prazo vai deixar você estressado, vai deixar você doente, vai deixar você talvez até com depressão. Porque é algo que é extremamente importante. Tem pessoas que não valem a pena o esforço. Tem pessoas que não valem a pena a energia que você vai gastar e o tempo que você vai precisar se dedicar para fazer algo dar certo com essa pessoa. Então sim, esse ano a gente dispensou cliente. Teve cliente que a gente resolveu não trabalhar. Tem alguns nichos específicos que a gente resolveu também não trabalhar, tanto na parte do design, quanto na parte também de captação e edição de vídeo. Por quê? Porque a gente viu que a energia que a gente ia gastar, o tempo, o esforço, não valia a pena de acordo com aquela pessoa que a gente ia precisar trabalhar junto. Então assim, gente, pensem bem, principalmente depois que vocês já tiverem um tempo de experiência, já pegaram alguns clientes, então você começa a ter essa métrica de saber o que faz bem e o que não faz bem para vocês. E isso, como eu digo, em qualquer área. Se você vai trabalhar com digital, você vai trabalhar com todo tipo de gente. E isso você precisa aprender a lidar. E como eu disse, como você precisa investir nisso também, você vai investir na sua imagem, você vai investir para aprender vendas, para aprender atendimento, para aprender sobre inteligência artificial. Então é mais uma dica que eu tenho para deixar para vocês. Se respeitem primeiro, para depois você passar esse respeito que é sim obrigatório para os clientes. Você precisa respeitar todos, mas se você não se respeitar antes, você vai se estressar demais no processo a ponto disso fazer você desistir. Então uma dica de ouro para vocês aqui, vejam bem com quem vocês vão trabalhar, coloquem tudo em contrato. Eu já tenho um vídeo aqui falando só sobre atendimento, vou até deixar no card aqui. Assistam esse vídeo, que é muito importante, lá tem várias dicas para isso que vão te ajudar bastante. E também algo que a gente aprendeu a fazer cada vez mais em 2025. Isso é bom para a mentalidade, isso é bom para o coração, isso é bom para
vivência, principalmente para mim aqui que trabalha junto com a minha esposa. Então assim, a gente aprendeu a desfrutar e a comemorar. A gente aprendeu a brindar por tudo. A gente brinda com água, a gente brinda com champanhe, a gente brinda com vinho, com café, a gente brinda momentos. Momentos grandiosos, a gente brinda momentos simples, coisas simples que aconteceram. A gente aprendeu a ser cada vez mais grato, grato por tudo que acontece, coisas boas, coisas ruins, porque como eu disse, com muitas coisas ruins que aconteceram esse ano, que no momento eram ruins, mas hoje a gente já lida como aprendizado. Essas coisas que aconteceram levaram a gente para um outro nível, fez com que a gente aprendesse algo novo, muitas vezes na marra, mas aprendeu. Então a gente não sofre mais por isso. Vão surgir outros problemas, a gente vai precisar aprender outras coisas. Mas percebe que faz parte do processo? Quando você se coloca em movimento, coisas vão acontecer no seu caminho que vão tentar te derrubar, vão tentar te parar, e aí tem dois pontos de vista que você pode ter. Pô, isso aqui só acontece comigo. Nossa, mas bem na minha vez, logo quando eu fui tentar, aconteceu isso. Ou você pode ter o ponto de vista de, tá, isso aconteceu comigo. O que eu preciso fazer para resolver isso? Como que eu posso resolver esse problema? O que eu preciso aprender? Eu preciso pedir ajuda para alguém? Para quem que eu preciso pedir ajuda para eu conseguir resolver esse problema que aconteceu aqui nesse momento que eu tô? Então, só de você mudar esse ponto de vista, de você enxergar esse problema de um outro ângulo, isso já vai fazer com que você saia desse estado de reclamação e vá para o estado de gratidão. Então a gente aprendeu sim a ser cada vez mais grato, a gente comemora sim por tudo. Para quem acompanha a gente no Instagram, sempre tem um brinde lá. E nem sempre é por coisas grandes não, gente. A maioria das vezes é por coisinha pequena que aconteceu, por algo que alguém falou pra gente, às vezes é um feedback, às vezes é algo sim que a gente conquistou. Então assim, aprendam a ser cada vez mais gratos, porque gratidão, ela traz bem-estar, ela traz prosperidade, ela traz tudo de bom. Então, gratidão, ela só gera coisas boas. Então, você nunca vai sair no prejuízo por ser grato pela vida que você tem. A gente sempre almeja algo a mais, só que a gente tem que ser grato pelo que a gente tem hoje. Porque senão a gente fica sempre no estado de reclamação, achando que a nossa vida só vai ser boa quando a gente tiver algo que fica lá sempre no inalcançável e a gente não traz pro agora. E aí para 2026 nós definimos uma palavra. Aqui entre eu e a Márcia a gente definiu que a palavra para esse ano vai ser foco. A gente definiu várias, né? Só que o foco é o principal. Por quê? Foco no que a gente está fazendo, foco em saber direcionar os nossos esforços, porque são muitas possibilidades, são muitas propostas, são muitas coisas que aparecem no caminho, que muitas até são bem convidativas, mas o que a gente tem que ver? Isso vai de acordo com o nosso propósito, isso vai de acordo com o que a gente quer alcançar, isso vai de acordo com o caminho que a gente está desenhando aqui para a nossa empresa? Se não for, a gente vai continuar focando no que a gente quer. Então a gente já está definindo os planos para 2026 e até para os próximos anos. A gente quer voltar a focar mais em estudo, em participar de coisas que vão elevar o nosso conhecimento, não só com o que a gente trabalha, mas ampliar um pouco os horizontes também. Então é o foco em melhorar aquilo no que a gente já é bom, mas sempre dá para melhorar um pouco mais. A gente quer continuar estudando sobre mentalidade, isso sempre ajudou a gente nesse nosso caminho, então é algo que a gente nunca vai deixar de ter. Isso ajuda a gente como empreendedores, isso ajuda a gente como um casal e também como pessoa, sabe? Isso ajuda demais porque a mentalidade faz toda a diferença. A gente quer melhorar o que já foi criado, de acelerar os resultados. Então, tudo isso são coisas que a gente definiu para o nosso ano. E isso traz de volta a pergunta que a gente começou o vídeo, que é se vale ou não a pena trabalhar com a internet em 2026. E para mim, vale sim, gente. Vale muito a pena. Como eu disse, depende de como você vai lidar com as coisas. Se você quer só aprender uma habilidade pronto, ou se você vai aprender as outras habilidades que, como eu já citei no vídeo, são necessárias para você desenvolver qualquer tipo de trabalho, de prestação de serviço. Então, se você vai se preocupar com isso também, se você vai tratar isso como um negócio e vai investir da forma que você puder, vale muito a pena sim, porque tudo que você coloca esforço, que você coloca capricho, que você coloca o seu coração, você vai fazer com excelência. E se você faz com excelência, você já está um passo à frente, você está acima da maioria. Porque a maioria das pessoas, e eu estou vendo isso no mercado, tanto na parte de design quanto na parte de vídeos que a gente trabalha também, a gente percebe a concorrência, às vezes empresas, pessoas muito maiores que estão no mercado aí e entregam
um trabalho medíocre. Muitas vezes eles souberam vender o trabalho, mas a entrega não é lá essas coisas. Então, gente, vocês não estão muito atrás não. É só começar, manter aí a consistência, fazer sempre o melhor que você puder, que eu tenho certeza que o tempo vai fazer vocês se destacarem. Eu sempre comentei isso com a Márcia, que a gente ia se provar no tempo. Por quê? Porque a gente não desistiu, a gente não parou, não deixou de acreditar naquilo que a gente acredita. Então isso tá fazendo já a gente se provar no tempo. O meu treinamento, o Canvart, que eu comecei há 1 ano, eu não comecei de qualquer jeito. Eu não fiz para ser só para ganhar dinheiro na internet e entregar qualquer coisa, vender qualquer coisa lá só para vender e fazer dinheiro. Não, gente. Eu dei o meu melhor. Eu falo isso sempre para as pessoas. Eu entreguei o melhor que eu podia. Eu estou atualizando sempre esse treinamento para sempre melhorar cada vez mais. Eu converso com as pessoas, eu busco sempre um feedback delas. Eu estou vendo muitas pessoas já terem resultado, alunos que já estão conquistando clientes, alunos que não sabiam nem por onde começar no Canva e hoje dominam, fazem artes incríveis. Então, assim, é um orgulho porque é algo novo para mim. Antes disso, ano passado, eu nunca tinha trabalhado com isso, de ser infoprodutor, de me tornar aqui um professor na internet, de ensinar algo assim, como eu comecei também um canal no YouTube e ensino muita coisa aqui para vocês. Eu não tinha feito nada disso, então não tinha uma experiência prévia. Mas eu comecei investindo, eu comecei buscando conhecimento, comecei trazendo o melhor que eu podia e não me acomodando com isso, tentando melhorar sempre cada vez mais. Então isso está fazendo com que eu ganhe cada vez mais relevância, tá fazendo a gente se tornar referência para muitas pessoas. Então, assim, é mais um motivo da gente ter muita gratidão por esse ano. O jeito que eu comecei o ano não é o jeito que eu tô terminando. A gente conquistou muita coisa, a gente perdeu muita coisa também, mas isso faz parte. A gente considera um saldo muito positivo esse ano de 2025, porque a gente aprendeu a ser mais forte, mais resiliente. Isso fez com que a gente encare já essa transição, esse próximo ano, sabendo que se a gente manter essa linha, a gente vai ficar cada vez melhor, vai ficar cada vez mais forte, mais preparado para o que está chegando, para o que vai vir, assim como aumenta a relevância, aumenta a nossa visibilidade na internet, também aumenta a responsabilidade, também aumenta o tamanho dos problemas, a gente sabe que isso acontece, mas faz parte. Se a gente quer crescer, se a gente quer evoluir e ganhar mercado, é assim que funciona, mas o foco principal é a gente fazer sempre o certo, é não passar a perna em ninguém, é fazer sempre o bem para as pessoas e tratar o nosso trabalho, aquilo que a gente faz com muita verdade, que é o que a gente sempre fez. A gente comenta lá na Ative que o nosso conteúdo, os vídeos que a gente faz lá, que capta e depois edita, é um conteúdo com alma, é um conteúdo diferenciado porque é realmente a forma que a gente escolheu tratar o nosso trabalho. Não é só uma captação e edição de vídeo. A gente trabalha com o negócio, com a vida das pessoas. É a história de uma pessoa que está ali. Então, a gente resolveu trazer alma para o nosso conteúdo. Assim como eu faço também nas minhas artes, nas coisas que eu crio, eu sempre busco deixar uma identidade ali. Porque isso é o que torna um profissional único, quando ele coloca não só um conhecimento técnico, é quando ele coloca o coração dele ali. Isso traz ali algo único que os seus clientes percebem e vão te procurar quando eles quiserem algo único desse jeito. Então isso aqui é o que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um excelente fim de ano para vocês. Um feliz ano novo. Eu espero que vocês passem muito bem essa virada. Para quem vê esse vídeo aqui depois da virada do ano, eu espero que vocês já estejam colocando muitas coisas em prática. E eu só tenho a agradecer a todos vocês que me acompanharam aqui durante todo esse ano, que comentaram nos vídeos, que me acompanham lá também no Instagram, vocês que entraram no Canvart, você que é meu aluno lá. Só tenho a agradecer a todos vocês. Um excelente final de ano e um feliz 2026. Até o próximo vídeo.